Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Esperamos que você e toda a sua família estejam bem na manhã desse dia. Hoje é domingo, dia 14 de junho de 2020, 13º domingo de quarentena. Que o Senhor Jesus continue tendo misericórdia e piedade de nós, para que possamos glorificar e bendizer o nome de Cristo Jesus. E hoje também é comemorado o Dia do Pastor Batista. A todos os pastores batistas que estão a nos ouvir na manhã desse dia, os meus parabéns e Deus continue nos abençoando rica e abundantemente. Nós vamos orar ao Senhor, o nosso bondoso Deus, e o irmão Marcinho vai estar fazendo uma oração agora para iniciarmos o nosso culto na manhã desse dia. Oremos. Salve com a graça e a paz a todos os amados irmãos e irmãs. Quero aqui, neste exato momento, estar orando pelos pastores e obreiros e missionários da nossa igreja e todas as outras congregações. A oração foi pedida pela vida dos pastores, especialmente, que esse mês comemora o Dia do Pastor. Antes de fazer essa oração, eu quero ler um texto que é bem conhecido, que se encontra em Jeremias 3,15, que diz: Dai-vos, pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por mais esse dia, ó Pai, maravilhoso que o Senhor tem dado para nós, mesmo sem merecermos. Mas o Senhor, ó Pai, é misericordioso, ó Deus, e tem compaixão, ó Deus, de cada um de nós. Senhor Deus, aqui, ó Pai, continuando, ó Pai, em Tua presença, Senhor. Quero, ó Pai, te entregar, ó Pai, a vida de cada um, ó Deus, dos pastores, ó Pai, da nossa igreja e das outras, ó Pai, denominações que levam, ó Pai, o Teu Evangelho a sério, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Pai, a cada dia, ó Pai, dando sabedoria e discernimento, ó Deus, para que todos nós, ó Deus, venhamos, ó Pai, estarmos entendendo, ó Deus, o que a Tua palavra, ó Pai, quer, ó Deus, que nós estejamos, ó Pai, sabendo, ó Pai, e se alimentando, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor, Deus, venha estar, ó Pai, usando, ó Pai, a cada um, ó Deus, dos pastores, dos missionários, a cada um, ó Deus, dos Teus obreiros, para que possa, ó Pai, estar, ó Deus, levando, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Pai, a sério, ó Deus, para que o Teu Evangelho venha estar se expandindo, ó Deus, para que muitas e muitas almas sejam alcançadas, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. E que, ó Deus, o Senhor, Pai, possa estar, ó Pai, abrindo os olhos de cada um que está perdido. É essa, ó Deus, a minha oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado para todo sempre seja o nome de Jesus Cristo, que está acima de todo e qualquer nome. Agora, nós vamos louvar e bendizer o nome de Cristo com um hino do cantor cristão 162. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigiai e orai. Louvemos ao Senhor. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia, sim, orar.
de Deus a voz de amor recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta teus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigia, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigia, Senhora. Louvado seja o nome de Cristo. Agora nós vamos orar. Vamos orar mais uma vez pelos nossos pastores, pedindo ao Senhor Deus sabedoria para que possamos lidar com o rebanho que Ele nos tem confiado. O irmão Juarez vai estar orando e bendizendo o nome de Cristo com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, continuamos na Tua presença em oração. Nesse momento de oração, quero interceder, ó Pai, pela vida dos pastores, que o Senhor possa vir assim, ó Pai, estar nos protegendo eles, livrando de tudo quanto é ruim. Não venha deixar com que nada de ruim venha impedir, ó Pai, deles estarem transmitindo a Tua palavra, Pai, e que o Senhor venha assim, ó Pai, estar abençoando a vida deles, a vida de sua esposa, seus filhos, para que cada um possa vir assim correr bem, ó Pai, com vida e saúde, ó Pai, e que eles, ó Pai, possam vir assim, ó Pai, vazio de si mesmo, cheio do Teu Santo Espírito, possam assim estar transmitindo a Tua palavra, ó Pai, para esses, ó Pai, que estão necessitando de ouvir elas, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E louvado seja Cristo Jesus, o Senhor. Vamos bendizer o nome de Cristo com o hino do cantor cristão 324, o belíssimo hino que nós adotamos como hino oficial desse período de quarentena, que nós nunca mais colocamos aqui. Então louvemos ao Senhor, refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercar
esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Meus amados irmãos, meus amigos, na manhã desse dia, eu quero compartilhar com os amados irmãos e os amigos uma narrativa bíblica que conta um dos momentos mais difíceis da história da igreja primitiva. Um momento muito ruim, muito tenso, um momento em que levou os servos do Senhor a passarem por um momento de tribulação jamais visto naquela época. E a coisa estava tão difícil para a igreja primitiva que a perseguição chegou a extrapolar os limites do suportável. Os irmãos foram forçados a se dispersar para continuarem livres e vivos. O véu sombrio os envolveu. Prisões, espancamentos, tortura, morte. Os crentes eram arrastados das suas casas, rua abaixo, rua acima. O templo de Jerusalém estava vazio e frio. Tudo estava mudado. A igreja não era mais a mesma. O texto que nós vamos agora compartilhar com vocês, que o nosso querido irmão Cid vai ler, encontra-se em Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Preste atenção na leitura desse texto sagrado. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pois bem, o que se lê antes desse texto sagrado, meus queridos, foi a brutal e impiedosa morte de um servo do Senhor chamado Estevão. Ele ficou na história como sendo o primeiro mártir da história cristã. Aprovado aquele ato feito ao jovem Estevão por um outro também jovem, o então Saulo de Tarso, que pela graça e a misericórdia do Senhor, depois tornou-se o Paulo, né? O apóstolo de Cristo Jesus, seu Senhor. Versículo de número 1. A grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A morte de Estevão
desencadeou, meus amados irmãos, uma terrível perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os seguidores do Cristo bendito não deveriam ficar em paz. Esta era a ideia dos seus algozes. Versículo número 3. Um plano macabro foi elaborado. Um plano terrível foi elaborado para perseguir a igreja de Jesus. A grande ideia, conforme o versículo 3 de Atos, capítulo 8, a grande ideia dos algozes da igreja de Jesus era assolar a igreja de Cristo. Assolar é arrasar. Assolar é devastar, talar, destruir, arruinar, pôr em grande consternação, afligir, agoniar. Essa é a definição do dicionário em relação à palavra assolar. Olha, a coisa estava séria. A grande ideia era devastar a igreja de Jesus, começando pela execução dos seus líderes. Isto foi algo terrível, meus amados irmãos, na história da igreja de Cristo Jesus. As casas dos cristãos deveriam e foram invadidas. Sim, os cristãos, homens e mulheres e crianças, eram arrastados das suas casas, eram assolados na rua, lançados na prisão. Foi um terrível cenário, eu diria um cenário de horror e pânico, algo jamais visto. O nome de Jesus não poderia mais ser mencionado. O nome de Jesus não poderia mais ser pronunciado. Ser cristão seria assinar a sentença de morte. Ser cristão seria o risco que um homem e uma mulher mais poderia correr na sua vida naqueles dias. Os algozes que queriam silenciar a igreja de Jesus, os algozes que queriam silenciar os crentes em Cristo, os expulsaram das suas casas, os impediram de congregar no templo. No entanto, a ideia maldosa, cruel, teve efeito contrário. Sim, porque os versículos 1 e 4 nos dizem que por toda parte o evangelho foi anunciado. Houve grande expansão da mensagem salvadora de Jesus Cristo. Como nunca os seguidores de Jesus se multiplicaram. Como nunca os seguidores de Jesus renderam. Os seguidores de Jesus se multiplicaram de uma maneira tão grande, mas tão grande, que os seus algozes não entendiam. Não tinham noção do que eles tinham feito. Eles pensaram que havia feito algo muito terrível para a igreja, ao ponto de acabar com aquela seita, assim era chamado, o caminho do Nazareno. Mas foi o contrário. Ora, por que houve essa grande expansão do reino de Deus, meus amados irmãos? Por que houve essa grande multiplicação dos discípulos de Jesus Cristo? Porque, finalmente, os verdadeiros adoradores de Cristo entenderam que não tinha um lugar apropriado, ou só um lugar que eles poderiam adorar a Deus. Eles finalmente entenderam que eles não poderiam estar habitolados a um templo, habitolados a uma casa. Eles entenderam agora, finalmente, que onde o cristão estiver, ele pode sim glorificar e exaltar o nome de Cristo, e não apenas do templo em Jerusalém. Eles entenderam que eles eram mais importantes do que o templo. Eles entenderam que o templo era importante sim e continua sendo até hoje, mas eles entenderam, já que não podiam congregar, eles então iriam disseminar a palavra de Cristo onde quer que eles estivessem. Em meio a grande sofrimento, tribulação e dor, perseguição e morte, os crentes em Cristo entenderam que o seu lar, a sua morada definitiva, a sua pátria não era Jerusalém. Não. Eles entenderam, finalmente, meus amados irmãos, que o seu grande lugar
Eles entenderam que a sua morada definitiva não era em Jerusalém e nem nas imediações. A sua morada definitiva era no céu com o Senhor Jesus. E agora eles saem dispersos, perseguidos, sim. Mas não estavam derrotados em hipótese alguma. Por que houve essa expansão do reino de Cristo? Porque finalmente eles perceberam que o templo em Jerusalém poderiam até estar vazio, mas o templo do Espírito Santo estava cheio da sua glória. Eles entenderam finalmente que o templo feito, construído pelas mãos dos homens, poderia até estar vazio, sombrio e gelado, mas os seus próprios corpos, o templo do Espírito Santo, estava cheio da glória de Deus. E por isso o Evangelho se expandiu com rapidez por toda parte. Por que os discípulos se multiplicaram, meus amados irmãos, meus amigos? Porque eles estavam transbordando do Espírito Santo. Jesus lhes proporcionava uma segurança extraordinária que eles jamais teriam em lugar nenhum. E agora eles estavam seguros disso. E eles queriam isso, e eles lutaram por isso, e eles conseguiram levar a mensagem de Jesus por onde quer que andavam. Mas o que tudo isso tem a ver com nós outros que estamos aqui? Domingo, dia 14 de junho de 2020. O que tudo isso tem a ver com nós outros aqui, meus amados irmãos e meus amigos? Olha, impedidos de congregar. Muito embora em um contexto bem diferente do contexto que se encontrava a igreja primitiva, muito diferente mesmo o contexto, mas hoje, de alguma maneira, nós estamos sendo impedidos de congregar. Sim, hoje, de alguma forma, nós estamos sendo impedidos de congregar. Nós não estamos podendo congregar no templo. Acredito piamente que os verdadeiros crentes, escutem o que eu estou lhes dizendo. Eu acredito piamente que os verdadeiros crentes em Cristo sentem falta dos cultos presenciais. Eu acredito, sem sombras de dúvidas, que os verdadeiros crentes sentem falta do templo. Sim, esse templo que está aqui, sentem falta de vir aqui, de estar aqui. Eu acredito que os verdadeiros crentes sentem falta de congregar, querem congregar. Eu entendo que os verdadeiros crentes em Cristo sentem falta dos irmãos, do abraço fraternal, do cumprimentar, do conversar, de um bom diálogo após um culto. E sim, eu sei que o verdadeiro crente sente falta disso. No entanto, entretanto, porém, meus amados irmãos, eu também não tenho dúvida que tudo isso, ou o fato de não podermos congregar, não abala a fé do verdadeiro crente em Cristo Jesus. Eu acredito que o fato de não podermos e estarmos sendo impedidos de congregar não abala a fé dos verdadeiros crentes em Cristo. Pelo contrário, aumenta a fé, aumenta o desejo por Jesus, aumenta o desejo de ser fiel a Jesus, aumenta o desejo de congregar, aumenta o desejo de ver os irmãos, aumenta o desejo de voltar, de retornar, aumenta o desejo de continuar servindo e bendizendo o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O fato de não podermos congregar agora pessoalmente, cultuar ao Senhor coletivamente, o fato de não podermos fazer isso hoje, está nos levando a uma fé mais concreta na pessoa bendita de Jesus. E a valorizar mais ainda o templo, a valorizar mais ainda estar presente nas programações. Eu acredito que tudo isso está levando muitos irmãos a refletirem quanto tempo eu perdi em casa, sabendo que tinha culto naquele dia e naquele horário, e eu não estive presente simplesmente porque eu não quis. E agora eu quero até ir, mas eu estou sendo impedido de lá estar. Acredito que tudo isso está servindo para uma reflexão pessoal de cada um de nós, ao ponto de valorizarmos ainda mais Cristo Jesus, sua igreja, o templo e o fato de estarmos juntos. Uma outra grande lição que nós podemos tirar aqui desse texto, meus amados irmãos.
que o fato de não podermos congregar não quer dizer que não podemos adorar a Deus. Não, nós não podemos pensar assim. Não, se eu não estou congregando, então logo eu não estou adorando a Deus. Não, agora, nesse momento, enquanto você ouve essa mensagem, você está adorando a Deus. Eu tenho dito que esse canal foi feito, foi pensado para suprir a necessidade espiritual das pessoas, dos crentes em Cristo, especialmente da Primeira Igreja Batista em Oeiras, porque não é um canal de entretenimento, não é um canal de diversão. É um canal onde se é levada a palavra de Deus, sobretudo nesses momentos em que nós não podemos congregar pessoalmente. Então, não é um decreto de um prefeito municipal, não é um decreto de um governador, não é um decreto de um presidente que vai nos impedir de adorar ou não. Podem até nos impedir de congregar, mas de adorar a Cristo Jesus, jamais, em hipótese alguma. E eu acredito que logo muito em breve nós vamos poder retornar para o templo para adorar o Senhor, nós com segurança, que somente Jesus é capaz de nos proporcionar. Abaixo decretos, abaixo os governos estaduais, federais, municipais, abaixo essa podridão toda política do Brasil, abaixo esses corruptos todos, esses infames, abaixo eles todos, temos segurança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tão somente em Cristo Jesus, o Senhor. Logo, muito em breve, nós poderemos retornar ao templo. E quando voltarmos, caminharemos em grandes procissões. Estou aqui parafraseando o texto sagrado do salmista. E então as pessoas dirão, grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Sim, e nós testemunharemos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegria. Diremos em alto e bom tom, quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união. Diremos em alto e bom tom, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outra grande lição que nós podemos tirar desse texto sagrado é que a nossa morada definitiva, meus amados irmãos, não é aqui nessa terra. Repito, a nossa morada definitiva não é aqui nessa terra. Se tivermos que deixar casas, cidades, estado ou até mesmo país por causa de uma perseguição, por causa de uma doença, por causa de um vírus ou por causa de qualquer outra coisa, é bom que nós estejamos lembrando. Ainda não chegamos em casa. Podemos ir para qualquer cidade desse país. Podemos ir para qualquer país desse globo terrestre. Podemos ir para qualquer caverna. Podemos nos esconder dentro de qualquer garrafa. Podemos fazer o que for. Nós temos que ter uma certeza. Ainda não chegamos em casa. A nossa casa encontra-se nos céus, nas mansões celestiais, ao lado de Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, se você for arrastado para fora da sua casa, se você for humilhado, se você for obrigado, forçado a sair da sua casa, a sair da sua igreja, a sair do templo, a sair de qualquer lugar, lembre-se, a nossa morada definitiva é no céu. Aqui nós podemos experimentar esses cálices amargos, mas lá no céu nós haveremos de estar eternamente com Jesus Cristo, o nosso Senhor, e nada dessas coisas poderão nos afligir lá no céu. E neste mundo não temos residência física ou fixa, definitivamente não temos. E se temos uma casa que chamamos de nossa casa, a minha casa, a sua casa, você pode até morar alguns anos dentro da sua casa. Talvez todos os seus anos, 70 anos na mesma casa, 80 anos, 100 anos na sua casa. Não se iluda. Um dia, alguém vai te tirar de dentro dela. Se não por qualquer outra razão, você vai estar morto dentro de um caixão. E você vai sair da casa que você chama de sua. Você não vai ficar nela eternamente, mas tem uma casa, uma morada eterna, que quando você chegar lá, ninguém vai tirar você de lá. Você não vai precisar sair de lá para nada, porque você vai estar na presença gloriosa de Jesus Cristo eternamente, para a glória do próprio Cristo Jesus, o Senhor. A nossa morada definitiva, vamos encontrar
tão somente depois da morte. Por isso, não se apegue demasiadamente à sua morada aqui na terra, porque em algum momento da vida pode haver uma parada, pode haver um cessar. Então não se apegue a nada nesse mundo. Apegue-se tão somente à esperança, na graça e na misericórdia, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu concluo dizendo: as casas, templos, podem estar vazios e frios, mas os corpos, templos, estão cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, meus amados irmãos, nós somos o templo, nós somos morada de Deus. O Espírito Santo não habita nessas paredes, o Espírito Santo habita em nós, gente, servos de Cristo, que um dia nos rendemos a Cristo Jesus, o Senhor. O Espírito Santo não habita nas paredes dos templos das nossas igrejas ou das suas igrejas. Não. Ele habita em cada um dos servos de Jesus Cristo. Seja lá onde quer que eles se reúnam. Cheios do Espírito Santo. Onde quer que estejamos, adoremos e servimos ao Senhor, falando do seu amor e da sua esperança, que ninguém, nenhum decreto pode tirar, nenhuma força pode tirar. Tão somente guardados no poder que há nas mãos de Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E não se esqueça de nada do que você ouviu aqui, porque isso é a palavra de Deus para o seu coração na manhã desse dia. Deus abençoe e um forte abraço. E até daqui a pouco, logo mais à noite, às 19h30, estaremos de volta para glorificar e bendizer o nome de Cristo. Se Deus permitir, se Deus me der vida e saúde, daqui a pouco, às 19h30, eu vou estar aqui pregando sobre a legalidade do ministério pastoral. Ok? Deus em Cristo abençoe e até no nosso próximo encontro.